Olá pessoal, sou a professora Liza Albuquerque e nós vamos fazer um resumo sobre a disciplina Antropologia Bíblica, aquilo que estamos aprendendo no nosso seminário John Ruiz. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a aula de número 2, que cita exatamente a questão do criacionismo. Como nós já aprendemos na nossa introdução, nós falamos sobre a questão do evolucionismo na visão de Darwin, a visão darwinista. E um texto do pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que me chamou muita atenção, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: não somos produtos de uma geração espontânea, não somos frutos de uma mega explosão cósmica, não somos resultados de uma evolução de milhões e milhões de anos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Não viemos de macacos, viemos de Deus. Não somos produtos do acaso. Fomos feitos para o louvor da glória de Deus. Então, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 12, o homem foi criado para a glória de Deus. Assim como tudo que Deus criou, todo o universo, como está lá no Gênesis capítulo 1, né? Nós aprendemos que o homem, como coroa da criação de Deus, também foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem foi criado também para glorificar Deus através da sua vida. O homem foi criado para ter um coração grato a Deus. Isso tudo nós comentamos isso em sala de aula, isso aí é só para refrescar a mente de vocês, a memória de vocês. Então, o homem, ele, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, né? Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz o quê? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sobre imagem e semelhança, numa próxima aula nós falaremos sobre isso. Mas é importante a gente entender. A palavra homem, latino, homo, significa o quê? Nascido da terra. A palavra terra, ela vem da expressão Adama. Daí vem o nome Adão, que significa o homem criado a partir do barro, a partir da terra. Como diz lá em capítulo 2, versículo 7, né? Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, né? Que diz o quê? Que o homem foi criado do pó da terra. Então é importante a gente lembrar disso. Qual é o propósito da existência do homem? Por que Deus criou o homem? Para o louvor da sua glória, como nós falamos. Seu propósito, viver para glorificar a Deus. Isso é a teoria criacionista, diferente da evolucionista. A teoria que nós cremos, a que nós defendemos, a visão que nós defendemos é a visão criacionista, que é abraçada pela fé cristã, que é revelada na Bíblia. Revelada na Bíblia. É isso que nós acreditamos, é isso que nós defendemos. E existem outras teorias dentro dessa teoria do criacionismo. Existem algumas mitologias aí, algumas pessoas que acreditam com relação a isso, da maneira como o homem foi criado. Na mitologia grega, existe uma visão dos titãs, Epimeteu e Prometeu. Eles, segundo eles, né, Prometeu trouxe o fogo, criou o homem, criou um boneco e trouxe o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Houve também lá uma teoria lá da mitologia chinesa, uma deusa chamada Nuvá, que dizem essa mitologia lá, essa crença deles lá,
que ela estava sozinha e ela viu a sua imagem, ela tinha o rosto de uma mulher, mas o seu corpo era de uma serpente. E ela viu a sua imagem nas águas dos rios e dali ela resolveu criar seres parecidos com ela para não se sentir sozinha. E por aí vai. Né? Essas teorias da criação. Mas nós cremos e acreditamos no que está na Bíblia. Deus fez todo o mundo, criou tudo aquilo que nós sabemos lá em Gênesis 1, e aí criou o homem para cuidar daquilo tudo ali e para ter um relacionamento com ele. O homem é um ser criado para se relacionar com Deus. Isso é muito importante que a gente não esqueça disso. Tá bom, pessoal? E quando nós falamos de criacionismo, é interessante que quando o texto bíblico fala que o homem ele foi criado do pó da terra, a ciência ela já comprova que a totalidade da composição do corpo do ser humano é do barro. Lá, como diz lá em Gênesis 2:7, nós temos no nosso corpo, nós temos vários elementos do barro. Inclusive, os próprios cientistas já comprovam isso. Lá em 1929, mais ou menos, um químico chamado Dr. Edwin Thomson, ele ficou fascinado ao comparar a coerência, ter coerência às afirmações, o que diz na Bíblia, quando ele viu elementos químicos presentes no barro e no corpo humano. Também, uma revista científica publicada lá em 2003 também comprovou o que está na Bíblia com relação ao corpo humano, achou elementos também do barro no corpo humano. E teve um jornalista, também o jornalista Michaelson Borges, ele diz que de onde veio esse barro que tem no corpo humano? Quem criou esse barro que existe no corpo humano? Então, também a própria ciência já comprova os elementos que existem no nosso corpo com o barro. Então, nós já tem essa comprovação científica. Mas é importante a gente saber o seguinte também. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que mais na frente nós vamos estudar sobre isso, e nós temos nosso corpo físico feito de barro, mas nós recebemos o quê? Fôlego de vida e nos tornamos alma vivente. E quando nós falamos sobre alma vivente, existem algumas teorias aí, pelo menos duas teorias baseadas na Bíblia, duas visões baseadas na palavra de Deus, que nós precisamos entender um pouquinho sobre isso, que é a visão dicotomista e a visão tricotomista. A visão dicotomista entende que o ser humano ele é composto de dois elementos, corpo e alma. E de acordo com a visão dicotomista, alma e espírito são praticamente sinônimos, ou seja, nos relatos bíblicos estão no mesmo sentido. Então, a visão dicotomista não separa espírito de alma. Já a visão tricotomista, ela separa corpo, alma e espírito. Então, espírito é uma coisa, alma é outra e o corpo, claro, é o nosso físico. Então, é importante a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, lembrar isso. E quando nós falamos de alma, a alma representa o quê? É a vida pessoal, as emoções, são os sentimentos. O espírito é a razão, é a moral, é a sede da nossa razão, da nossa vontade. Então, é bom a gente lembrar disso, que embora aqui e ali alguns textos bíblicos nos levem para o mesmo sentido, mas há uma certa divisão, então essa é a visão tricotomista que nós vamos estar desenvolvendo isso no decorrer das nossas aulas, tá bom, pessoal? Então esse é o resumo da nossa aula aí, e lembrando que nós vamos deixar
alguns textos lá para vocês lá no nosso grupo. Fiquem atentos a isso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.